Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre os seus limites, sobre os seus extremos, né? Eu tô aqui no marco, na viagem que eu tô fazendo, que marca um ponto, né, uma localização mais próxima a um outro continente, outro país nesse caso, né? Que é esse marco que está aqui atrás de mim, né? Se você estiver no podcast, talvez não consiga ver no vídeo, mas basicamente é um símbolo, né? É como vários símbolos ao longo da história da humanidade, as pirâmides, Cristo Redentor, os jardins de Nabucodonosor, os jardins suspensos, né, as grandes maravilhas do mundo. Né, nesse caso aqui é um marco em relação a uma distância, em relação a onde eu estou para um outro país. Tá? E nesse caso esse marco marca daqui até a distância de Cuba. Né, é um ponto sul, né, então, dos Estados Unidos para Cuba. Basicamente é isso que o marco representa. E eu quero falar com você sobre os seus extremos, né? Então, qual que é a proximidade que você tem, ou mesmo como que você lida com os aspectos que, na verdade, saem do seu controle, né? Ou mesmo os seus próprios limites, basicamente, que eu quero falar. Os limites têm a ver com aquilo que você entende que você pode ir, até onde você pode ir, né? Então, vamos pensar assim na sua vida, em relação a você emagrecer, ou mesmo a você engordar, né? O meu limite, por exemplo, se eu quero emagrecer, né, o meu limite é determinada quantidade de peso. Se eu quero emagrecer, é a mesma coisa, né? Então vai ser uma determinada quantidade de peso também. Em relação à parte financeira, é uma quantidade de dinheiro que eu quero ganhar, ou mesmo uma quantidade de dinheiro que eu quero investir. Uma quantidade de dinheiro que, por exemplo, eu não tenho hoje, né, e eu quero ter para conseguir, por exemplo, pagar minhas contas, alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo um limite em relação à parte emocional, inteligência emocional, né? Então imagina que nesse momento um aspecto que você quer trabalhar bastante tem a ver com como lidar melhor com as minhas emoções, né? Com aquilo que você sente, com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, em relação até mesmo com sentimentos, os seus pontos fracos, né? Então você, por diversos motivos, né, da sua vida agora, tem estourado muito, né? Você fica nervosa, nervoso, raiva às vezes, por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria? Fogem do controle também, logicamente, mas como tudo no universo tem um motivo, existe um motivo para que o que está acontecendo com você continue acontecendo, a não ser que você estabeleça o padrão, e a partir do momento que você conhece esse padrão, a vida, né, ou a situação atual, ela tende a mudar. Né? Então, assim, quando a gente lida com limite, né, então, qual que é o seu limite atual? Né? O que você considera como se fosse, daqui para frente eu não consigo ir? Que seria o conceito do impossível versus o possível, então a lei das polaridades. Aquilo que você consegue fazer, aquilo que você não consegue fazer. Se a gente pensa sobre isso, é interessante, por exemplo, a gente notar como nós somos condicionados, né, pelo sistema, pela matrix mental, a reiterar, então a valorizar os nossos limites, ao invés de nós pensarmos como nós podemos fazer diferente, né? Como nós podemos, por exemplo, entender as coisas de uma outra perspectiva. Se a gente pode entender as coisas de uma outra perspectiva, por que nós não nos treinamos para passar essas dificuldades que nós temos, né? Porque, na verdade, a gente sempre volta para o modus operandi, então o nosso status quo em relação àquilo que a gente quer fazer. Parece que a gente nunca sai do nosso padrão, né? Nosso padrão de comportamento. E, por causa disso, logicamente, a gente não consegue sair daquilo que a gente pode fazer. Então, de uma certa perspectiva, a gente sempre volta para onde a gente estava. Por isso que é interessante, o padrão mental sempre é o retorno. Então, nesse caso, até vou passar aqui num lugar que tem mais vento, né? Eu vou para cá continuar reto aqui, só para não atrapalhar o nosso áudio aqui, né, nessa gravação. Quando a gente pensa em relação a isso, é de extrema importância. Será que, na verdade, você não quer algo diferente na sua vida? E nessa perspectiva, você não está fazendo o trabalho extra, né, que deve ser feito. O que eu quero dizer com isso? Não tem a ver, por exemplo, com a parte motivacional, não tem a ver, por exemplo, com os vídeos que você pode ver na internet, mas o universo trabalha como se fosse com a lei da compensação, né? A gente chama de lei natural, o pessoal chama às vezes de karma, às vezes o pessoal chama de causa e efeito,
Mas o grande lance é, tudo na verdade tem que ter um motivo e tudo tem que ter uma consequência. Essa é a lei natural. Isso que foi, é e será estudado pelos grandes mestres da humanidade. A grande maioria da humanidade sempre, na verdade, vai refutar isso, vai achar que sabe mais, vai achar que, por exemplo, não é assim que as coisas funcionam. Mas quando a gente vê, sempre é assim. As pessoas elas caem na cilada da arrogância, e a arrogância precede a ruína. E nessa perspectiva da arrogância, o que acontece muitas vezes, né? Pessoas que tinham um sonho muito forte, né? Assim, muito bom, né? Assim, desenvolvido, de querer aumentar a sua vida, de querer aumentar as suas fontes de renda, de querer uma nova perspectiva, uma nova estratégia, elas retornam para onde elas estavam. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Para você sair de onde você está, então do seu próprio limite, você vai ter que estabelecer um próximo limite. E isso não é uma tarefa fácil. Isso não é uma tarefa, por exemplo, que a gente faz do dia para a noite. Como nós somos treinados, né? Treinados cada vez hoje, né? Com imediatismo, com uma ansiedade exacerbada, as pessoas na verdade não tendo mais paciência, né? Então assim, não treinando, na verdade. Todos nós temos paciência, mas nós não treinamos essa paciência. O que acontece constantemente é que nós criamos falsas expectativas, né? Então, não, isso tudo vai dar certo. Não vai dar certo. Eu quero ser bastante transparente e sincero nisso. As coisas que você deseja não vão dar certo, não vão. E eu não quero te desmotivar nesse momento, porque na verdade não se trata de motivação, se trata daquilo que deve ser, daquilo que as coisas que vai acontecer na sua vida. As coisas, elas não são do nosso jeito. As coisas são do jeito que devem ser. E não porque você não quer que as coisas mudem, mas o universo reflete não aquilo que você quer, ele reflete aquilo que você é. E nesse momento, lhe falta coragem, lhe falta, por exemplo, perseverança, até mesmo eu falei de paciência. Falta paciência. Ao menor sinal, na verdade, que as coisas não estão do jeito que você gostaria, você se desespera. Você cria falsas expectativas, né? Até, por exemplo, num relacionamento. Às vezes você está começando um novo relacionamento, né? Eu vou só dar um exemplo aqui. Logicamente, pode estar casado, ou mesmo um relacionamento sério. Mas imagina assim, você vai começar um novo relacionamento, né? Se você vai começar um novo relacionamento, tem a expectativa, por exemplo, o que você espera da outra pessoa. Mas às vezes o que acontece muito, você se entrega, né? Se entrega, assim, de primeira, né? Digo, não só no sentido sexual da palavra, mas você fica falando tudo, sabe? Ao invés de criar a sensação de conquista. E não é o joguinho, né? O pessoal costuma entender isso como um joguinho. Não é um joguinho, mas são por partes, né? O que acontece muito? Se você fala tudo sobre você de primeira, vamos dizer assim, você não cria a oportunidade da outra pessoa também falar para você tudo sobre a vida dela, né? E conscientemente, o que acontece com você? Você cria uma expectativa. Novamente, voltamos à palavra expectativa. E se você vai para a palavra expectativa, o que acontece na maior parte das vezes? Você não vai ser ouvida, respondida da forma correta, ou da forma que você gostaria. Por quê? Nós, até o Leibniz falava isso no século XVIII, a percepção não é a realidade. E nós vamos criar uma expectativa, eu diria uma super expectativa, né? Até pegando a alquimia da mente, talvez uma super expectativa quântica, sobre como as coisas se delinearão, né? Então as coisas vão ser exacerbadas, não vai ser assim, vai ser perfeito, vai ser desse jeito, chegou a hora de eu ser feliz, mas não vai ser assim, porque na verdade a gente cria como se fosse uma máscara, e às vezes não porque a pessoa não é ruim, ou a pessoa não é a pessoa amada, que você vai continuar pro resto da sua vida, mas na verdade ela vai ser do jeito que você imaginou que ela fosse. E quando essa pessoa demonstrou, né, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, elas não bateram com aquilo, com um arquétipo, né? Seria, eu acho, o melhor conceito, o arquétipo que você imaginou que ela pudesse ser. E logicamente, como não bateu, né, as coisas elas são ruins. E aí, consequentemente, seus limites eles começam a aumentar, porque não, ninguém me ama, eu sou uma pessoa que na verdade é mal amada,
ninguém tem as características as quais eu procuro nas outras pessoas e assim por diante. Por isso que a maior dica que eu posso dar para você é: estabeleça esses limites, saiba que esses limites, para serem é, ultrapassados, necessitam de uma nova perspectiva de vida. E até para te ajudar com esse aspecto, eu quero sugerir para você que você adquira o nosso livro, Alquimia da Mente, tá bom? Para você adquirir é muito fácil, é só clicar no link abaixo desse podcast, desse vídeo, você vai ter o nosso site oficial. Basicamente é só clicar lá que você vai ter todas as informações. Inclusive, nós estamos com uma promoção de lançamento, é o frete grátis nacional para todo o território do Brasil. E para quem é do exterior, neste momento você pode adquirir a versão digital, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.